Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Teorema das Raízes Racionais. Bem, até o momento, no nosso estudo sobre polinômios, nós não temos ainda nenhuma ferramenta prática para encontrar zero de um polinômio. Esse resultado que nós vamos apresentar aqui hoje começa a dar uma resposta em um caso específico, para esse problema de encontrar zeros de polinômios. Então vamos lá. O teorema diz o seguinte: seja um polinômio, dessa forma aqui, ou seja, um polinômio de grau n com coeficientes inteiros, certo? Se eu tenho p sobre q, um número racional, como um zero deste polinômio, então eu tenho que p divide a zero e q divide a n, certo? O que nós vamos fazer nessa aula, então, é primeiro demonstrar a validade desse resultado, certo? E depois mostrar como que eu posso, por meio de um exemplo, como que eu posso utilizar esse resultado para encontrar zeros de polinômios, ou seja, para encontrar raízes de equações polinomiais. Tudo bem? Muito bem. É importante a gente notar que esse teorema não é um teorema de existência de soluções, certo? Ele não garante que existam soluções racionais. Ele apenas diz que, existindo uma raiz racional, ou existindo um zero racional, ele garante que tem que satisfazer essas duas condições. Então, nós vamos justamente partir do ponto em que p sobre q é um zero do meu polinômio, certo? Então, seja p sobre q pertencente aos racionais tal que eu já vou tomar esse racional como sendo uma fração irredutível, certo? Se porventura não for uma fração irredutível, eu posso simplificar até que ela se torne irredutível. Então, já vou assumir que seja uma fração irredutível. Uma maneira de garantir isso é dizer que o MDC entre P e Q é igual a 1, certo? Isso significa que P e Q não têm fatores comuns, tudo bem? Eu posso sempre supor isso sem perda de generalidade. Muito bem. Além disso, estou supondo que é um zero do polinômio aqui em questão, ou seja, significa que quando eu aplicar esse meu polinômio aqui em P sobre Q, eu vou ter igual a zero, certo? Então eu vou anular esse polinômio, ou seja, eu vou ter AN vezes P elevado a N sobre Q elevado a N mais AN menos 1 P elevado a N menos 1 sobre Q elevado a N menos 1 A1 vezes P sobre Q mais A0, isso tem que ser igual a zero, porque eu estou supondo que P sobre Q anula o meu polinômio. Bom, para começar então a fazer as nossas considerações, eu vou multiplicar essa minha equação por Q elevado a N para eliminar todos os denominadores, certo? Então a gente vai obter, certo? A gente vai obter o seguinte: AN P elevado a N, mais AN menos 1 P elevado a N menos 1 vezes Q, uma vez que aqui você vai sobrar um Q, que está multiplicando Q sobre N, mais A1 P Q elevado a N menos 1, e aqui eu teria A0 vezes Q elevado a N, mas eu já vou escrever aqui do outro lado, para a gente começar tirando a nossa primeira conclusão, certo? Então a gente vai ficar dessa forma. Vai ser conveniente escrever assim, porque eu vou colocar aqui desse lado P em evidência. Então, colocando P em evidência, vou chamar essa equação aqui de asterisco, tá? Então, dessa equação aqui a gente tira duas coisas. Primeiro, se eu colocar P em evidência, a gente obtém A elevado a N, P elevado a N menos 1, mais A elevado a N menos 1, P elevado a N menos 2 vezes Q, certo? Vezes Q, mais A1 Q elevado a N menos 1, igual a menos A0 Q elevado a N. Então, aqui a gente tem um número inteiro, porque P e Q são números inteiros, como a gente tem aqui o P sobre Q racional, então, na verdade, o P é inteiro e o Q é natural. Eu estou com a hipótese de que os coeficientes AIs são todos inteiros,
Então, quando eu multiplico números inteiros, quando eu somo números inteiros, o resultado disso é inteiro. Então, a observação que eu faço é que esse número aqui, ele é inteiro. Certo? Pertence aos inteiros. Como o P é inteiro, então eu estou com um produto de dois inteiros igual a menos A0 vezes Q elevado a N, né? Que também vai ser inteiro. A conclusão que a gente chega é que se esse produto é igual a esse número inteiro, então esse número divide esse produto, certo? E aí eu posso até, inclusive, desprezar aqui o sinal, tá? O sinal não vai nem fazer diferença para a minha conclusão. Então a conclusão que eu chego é que P divide A0 vezes Q elevado a N. Agora, por outro lado, o MDC entre P e Q é igual a 1, ou seja, P e Q são coprimos, eles não têm fator comum. Então, P não pode ter nenhum fator comum com QN. Isso obriga, se não tem nenhum fator comum com Q, também não vai ter nenhum fator comum com Q elevado a N. Então, isso obriga, né, como MDC entre P e Q é igual a 1, isso obriga que P divida A0, certo? Pois, né, o MDC entre P e Q elevado a N é igual ao MDC entre P e Q, que é igual a 1, certo? Ok? Muito bem. Segunda conclusão que a gente pode tirar daqui, certo? Asterisco, né? Outra coisa que a gente pode tirar é o seguinte: asterisco implica, né? Por outro lado, né? Vamos escrever isso aqui, né? Por outro lado, asterisco implica. Bom, se agora, ao invés de isolar, né, de um lado aqui os termos que possuem P, eu isolar os termos que possuem Q, ou seja, eu passar todo mundo que tem Q para o lado esquerdo, né, eu vou ficar aqui com A elevado a N, P elevado a N isolado, certo? A elevado a N e P elevado a N eu vou ficar com ele aqui isolado. E do outro lado eu vou poder colocar em evidência menos Q, né? Perceba que todos os termos aqui vai ter Q. Então, eu vou ficar com AN menos 1, P elevado a N menos 1, AN menos 1, P elevado a N menos 1, né? A1, P, Q, N menos 2, certo? Qn menos 2, mais A0, Q, N menos 1. Então, agora a gente chega a uma conclusão semelhante à que a gente fez aqui, né? Novamente, aqui eu vou ter um número inteiro, eu tenho um produto dividindo um inteiro, então a conclusão é que Q divide esse produto, né? Isso implica que Q vai dividir o produto P elevado a N vezes a N. Da mesma forma, né, como o MDC entre P e Q é igual a 1, o MDC entre P elevado a N e Q também vai ser igual a 1. Então, a conclusão, né, vamos escrever aqui direto para economizar espaço, a conclusão é que Q divide A elevado a N, né, e isso encerra a demonstração do nosso resultado, né? A gente já provou tanto que P divide a 0, como que Q divide a N. Então, nosso resultado está demonstrado. Agora, vamos fazer um exemplo de como aplicar esse resultado para obter, né, as raízes de uma equação polinomial, né, ou zeros de um polinômio. Então, o nosso exemplo é o seguinte. Eu tenho aqui, então, agora a equação polinomial. Eu vou retomar, inclusive, a equação polinomial que a gente teve, que a gente fez no vídeo anterior, né? X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 igual a 0. E, de novo, eu quero encontrar os zeros, né, dessa minha equação polinomial de grau 3. Então,
vamos agora partir da suposição de que existam raízes racionais. Se tiver raízes racionais, então eu já sei que, tendo uma raiz da forma P sobre Q, o que a gente sabe? A gente sabe que, primeiro, se P sobre Q é raiz, né? Vamos escrever aqui, né? Racional, né? Para ficar bem claro, né? Se P sobre Q pertencente aos racionais é raiz, então, o que a gente sabe? Duas coisas. Primeiro, que P divide menos 6, né? P divide menos 6 e Q divide 1, certo? A gente está assumindo que P é inteiro e que Q é natural. Então, o único natural que divide 1, né, a gente sabe que vai ser o próprio 1. Mas, em geral, a gente coloca dois conjuntos. O conjunto dos divisores de menos 6 e o conjunto dos divisores inteiros de menos 6 e o conjunto dos divisores naturais de Q, certo? Então, a gente vai ter como os divisores, quem são o conjunto dos divisores de P? Como é menos 6, então a gente vai ter menos 1 é um divisor, né? A gente tem menos 2 é um divisor, menos 3 também é um divisor, certo? O próprio menos 6 também é um divisor e os positivos, né? 1, 2, 3 e 6. Esse aqui é o conjunto dos divisores de menos 6, certo? Então, esse conjunto aqui é o conjunto dos divisores de menos 6. É o conjunto de divisores de menos 6, certo? E aqui eu também coloco o conjunto dos divisores de 1. Como aqui é divisores inteiros, tá? Que fique claro aqui que aqui é os divisores inteiros. Quando eu falar então só divisores, você pressupõe que é inteiro. Aqui agora eu vou ter só os divisores naturais. Então só tem um único elemento, né? Como aqui é o número 1, só quem divide 1 é ele mesmo. Então aqui é o conjunto dos divisores naturais de 1. Divisores naturais de 1. Então, o que você vai fazer é meio que por tentativa e erro, certo? Eu vou pegar cada um dos inteiros divisores de 6 e vou dividir por cada um dos denominadores, por cada um dos naturais divisores de 1. No nosso caso aqui só tem 1, certo? Em geral, podem haver mais de 1, certo? Então, no nosso caso aqui, eu vou testar cada um desses números aqui, dividido por 1, que vai ser cada um deles mesmo, certo? Então, esses números aqui são os candidatos a raízes da minha equação. É claro que a gente sabe que nem todos vão ser raízes, certo? Então, a gente vai ter que testar um por um até encontrar, né, as raízes racionais. Bom, apenas para a gente não perder muito tempo, eu vou testar um valor que eu sei que está errado e já vou testar outros valores que eu sei que dá certo, ok? Então, vamos testar primeiro o menos 1. Então, eu vou fazer menos 1, né, dividido por 1. Essa aqui é uma raiz racional que a gente vai tentar. Então, isso daqui é igual a menos 1, certo? Então, para x igual a menos 1, temos, né? A gente vai colocar, então, menos 1 ao cubo, menos 1 ao cubo, menos 6 vezes menos 1 ao quadrado, mais 11 vezes menos 1, menos 6. Então, o que vai dar? Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes menos 6, menos 6. Menos 6 menos 1 vezes 11 dá menos 11, né? Menos 11, menos 6. Então, é claro que isso daqui, pessoal, né? É claro que isso aqui vai ser negativo, né? Só tem número negativo sendo somado aqui, então, claro que isso aqui é negativo. Ou seja, qual é a conclusão? Menos 1 não é raiz.
certo? Então, quando acontece isso, a gente não se aproveita absolutamente nada, né, dos cálculos que a gente fez, porque eu só concluí que eu não tenho menos 1 como sendo raiz, eu não encontrei uma raiz. Então, de fato, como é que a gente vai proceder? A gente vai testando todas, né? É um trabalho exaustivo, a gente vai testando todas, e nos testes que você vai fazer, você vai verificar que, né? Você vai verificar que os numerais 1, 2 e 3, eles satisfazem, né, a nossa equação. Então, você vai concluir que as raízes são 1, 2 e 3. Um comentário que eu gostaria de fazer, que eu ainda não fiz acerca de equações polinomiais, é que quando a gente tem uma equação polinomial de grau n, a quantidade máxima de raízes que você encontra é exatamente n. Eu vou justificar isso melhor na nossa aula seguinte. Então, se eu já encontrei aqui 3 raízes e eu tenho um polinômio de grau 3, significa que as raízes, todas elas, são exatamente 1, 2 e 3. Então, você substituindo aqui 1 no lugar de x, você vai ver que 0. Você substituindo 2 no lugar de x, você vai ver que 0 também. Substituindo 3 no lugar de x, você vai ver que 0 também. Certo? Então, eu vou deixar isso para você verificar. Agora, isso é uma extrema sorte, utilizar o teorema das raízes racionais e já encontrar todas as raízes. Porque, em geral, eu posso ter raízes racionais, mas eu também posso ter raízes irracionais. Então, isso significa que, muitas vezes, esse teorema aqui vai nos ajudar a encontrar apenas uma, por exemplo. Pode ser que não encontre nenhuma, e aí ele não vai servir para nada, mas, em geral, quando ele for útil, ele vai te ajudar, por exemplo, a encontrar uma das raízes. E aí, quando eu fizer isso, né, eu já posso utilizar o dispositivo de Bell-Ruffini, como nós vimos então na aula anterior, para baixar o grau do polinômio de grau 3 para 2, no caso aqui do nosso exemplo, e encontrar as outras duas raízes utilizando, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Então, perceba que esse processo, né, de encontrar raízes de um polinômio de grau 3 ou superior, ele é, né, quando a gente utiliza métodos determinísticos, que é o que a gente está procurando fazer, né, a gente não está utilizando métodos iterativos, ele é de fato, né, um problema bem exaustivo. As opções que a gente vai ter, na verdade, são muitas delas por tentativa e erro, então a gente vai ver que realmente é um problema que exige bastante, né, do aluno, certo? Mas então, a partir da próxima aula, a gente vai fazer mais alguns comentários, né, em particular sobre a equação polinomial de grau 3, para vocês perceberem então qual vai ser o roteiro que a gente vai utilizar para resolver uma equação polinomial de grau 3 ou superior, tá ok? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo.